Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. É privilégio poder compartilhar a palavra. Nosso próximo compromisso hoje é apenas 2h30, é isso, né, Marcos? Então, estamos com bastante tempo disponível aí, até 2h30 da tarde. Um pouquinho antes, né, para dar tempo de ir ao banheiro, tomar uma água. Então, quero compartilhar com vocês. Quero orar mais uma vez e depois eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Obrigado, Pai, pelo privilégio, Pai, de adorarmos ao Senhor juntos nessa manhã. Obrigado por Tua obra, Pai, tão poderosa, tão profunda, no Rio Grande do Sul, em Cruzeiro do Sul e tantas cidades afetadas. O Senhor está agindo ali, Pai, e que privilégio fazermos parte disso. Continua, Pai, restaurando, transformando, trazendo toda a provisão, toda a graça necessária para isso. Obrigado, Pai, pelo projeto Valores, por tantas vidas, tantas famílias ali alcançadas. Que o Senhor derrame, Pai, mais e mais do Teu Espírito, da Tua presença sobre eles, sobre a equipe, trazendo toda a provisão também, trazendo esse espírito de poder, de amor e de moderação sobre eles, Pai. Obrigado, Pai, por cada negócio, cada família, cada lugar, cada casa aqui representada, Pai, que a Tua graça seja abundante. Que o Senhor opere de uma forma poderosa, extraordinária nesses dias, Pai. Que o Teu nome seja glorificado e seja exaltado. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, viva e eficaz. Que ela ministre os nossos corações, que ela opere profundamente, Pai, em nós e através de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero começar com uma frase, eu gostaria que você lembrasse dessa frase. Se você tem papel e caneta ou no seu celular mesmo, frase, ela tem a ver com o tema que tem sido ministrado, pregado nesses últimos domingos. Em algumas das mensagens nós estamos ouvindo sobre uma série chamada Em Obras. Nós estamos em obras. E uma frase que eu quero que define bastante do que eu quero compartilhar com vocês é a seguinte: somos simultaneamente uma obra-prima e uma obra em andamento. Anote essa frase, ou tenta lembrar dessa. Somos simultaneamente uma obra-prima e uma obra em andamento. Simultaneamente significa ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você é uma obra-prima, ao mesmo tempo nós somos uma obra em andamento. Ou seja, já aconteceu algo poderoso, a nossa nova realidade espiritual em Cristo, ela é uma obra-prima, e ao mesmo tempo nós estamos num processo, nós somos uma obra em andamento. E vocês provavelmente já me ouviram falar isso de formas um pouco diferentes, mas talvez vocês lembrem, quando, por exemplo, Paulo escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 16 e 17, ele vai dizer que aquele homem que se une a uma prostituta torna-se uma só carne com ela, mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Paulo ele não está aprovando a imoralidade sexual, mas ele está dizendo que mesmo quando acontece um caso de prostituição, uma relação entre o homem e mulher, isso caracteriza uma só carne, ao mesmo tempo que aquele que se une ao Senhor, que aquele que crê no Senhor, ele é um só espírito com ele. Então, para mim, isso são dois exemplos muito interessantes de que nós somos uma obra-prima e, ao mesmo tempo, uma obra em andamento. Esse texto diz: aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Ou seja, eu e você, se você crê no Senhor Jesus, você já é um só espírito com Ele. Houve uma unidade, houve uma fusão, houve uma proximidade. Você se tornou um só espírito com o Senhor por causa da sua fé. Ao mesmo tempo que nós somos um só espírito com Ele, nós estamos num processo, não é verdade? Nós estamos aprendendo, nós estamos desenvolvendo o fato de sermos um só espírito. Assim como no casamento, e eu creio que o casamento ilustra isso muito bem. Quando você casa, no dia em que você casou, se você já casou, você se tornou uma só carne.
Ao mesmo tempo, com o passar dos anos, com o passar do tempo, você está descobrindo o que isso significa. Então, você já é uma só carne e agora você está num processo descobrindo, pela experiência, pela vivência, o que significa ser uma só carne. Então, eu entendo que quanto mais o tempo passa, melhor deveria ser o casamento. Quanto mais tempo você convive juntos, quanto mais tempo vocês caminham juntos, melhor deveria ser o casamento. Por quê? Cada vez mais vocês estão descobrindo o que significa ser uma só carne. E ser uma só carne tem a ver com uma unidade espiritual, uma unidade mental, uma unidade emocional, uma unidade física, onde há intimidade também. Então, vocês são uma só carne, ao mesmo tempo estão descobrindo o que isso significa. Nós somos um só espírito e, ao mesmo tempo, estamos descobrindo na caminhada o que isso significa. Então, nós somos uma obra-prima. Se você crê no Senhor Jesus, você foi salvo, você foi justificado, você foi perdoado, você foi abençoado, e Efésios capítulo 1, versículo 3 vai dizer isso: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ou seja, se você está em Cristo, você já foi abençoado. A bênção de Deus, a promessa de Deus, ela já está à disposição na sua vida. Então, nós somos uma obra-prima, mas, ao mesmo tempo, nós estamos num processo, e, ao mesmo tempo, nós somos uma obra em andamento. Uma obra em andamento significa que, desde o projeto, é o tempo, na verdade, entre o projeto e a execução. Então, há um tempo, há um processo acontecendo aqui nas nossas vidas. E eu quero ler com vocês um texto que vai nos ajudar a entender alguns aspectos sobre essa realidade. Um texto conhecido, Romanos capítulo 8. Eu quero ler a partir do versículo 28. Romanos capítulo 8, eu quero ler com vocês do 28 até o 37, que é o final do capítulo, 39, que é o final do capítulo. O texto diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero destacar alguns aspectos desse texto. E, basicamente, pensando que nós somos uma obra-prima e uma obra em andamento, quero destacar 3 palavras
Não todas elas estão nesse texto aqui, mas eu quero falar com vocês sobre propósito, sobre processo e sobre sinergia. Propósito e sinergia, embora nós não lemos isso dessa forma, estão nesse texto. A palavra processo não está nesse texto, mas é óbvio que existe um processo acontecendo nas nossas vidas. Primeiramente, sobre o propósito. O texto começa dizendo, é um texto conhecido, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, se você crê no Senhor Jesus, você foi chamado para um propósito. Você foi convocado, o Espírito Santo agiu na sua vida, na sua mente, no seu coração, e você permitiu a obra de Deus na sua vida, você estabeleceu a tua fé nele, você entrou numa aliança com o Senhor Jesus, isso por obra dele, e você foi chamado, você foi resgatado das trevas, transportado para o reino da luz, para um propósito. E é muito importante nós entendermos isso, é muito importante nós entendermos o propósito. E nesse contexto aqui, o versículo 29, ele nos explica isso. Ele diz, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. A palavra predestinou. Jesus está dizendo, Paulo está dizendo nesse texto que nós fomos destinados previamente. Deus já nos conhecia antes da fundação do mundo, antes da criação de todas as coisas. E antes de tudo isso, Ele já predeterminou, Ele determinou um destino. E qual é esse destino determinado por Deus? Que nós sejamos conformes à imagem do Seu Filho. Qual é o propósito? O propósito é que eu e você sejamos transformados na imagem do Filho. E é muito importante nós entendermos isso. Porque isso pode trazer respostas para a sua vida. Respostas de coisas que estão acontecendo e talvez você não entenda. Resposta, talvez, de conflitos, de lutas, de crises, de dificuldades, de tantas coisas que nos afligem muitas vezes. E não só as coisas negativas, não só coisas ruins, mas a graça de Deus, a abundância de Deus, os presentes de Deus, todas as bênçãos já derramadas na sua vida, existe um propósito em todas as coisas. Existe um destino para todas as coisas. E o desejo a vontade de Deus é que sejamos conformes à imagem do Filho. Ou seja, que a gente tenha a forma, o formato do Filho. E Paulo está falando a respeito de Jesus, a respeito de Cristo, o Filho de Deus, de Jesus, o Filho de Deus. Então, o que está acontecendo na sua vida tem um propósito, e é importante nós entendermos isso. Você e eu estamos sendo transformados. Há algo poderoso acontecendo nas nossas vidas. E quando o texto fala da imagem do Filho, que sejamos conformes à imagem do Filho, isso tem a ver com a natureza de Deus, isso tem a ver com a moralidade de Deus, isso tem a ver com o caráter de Deus, isso tem a ver com o comportamento, as atitudes. O próprio Jesus, em Mateus 11, 29, ele vai dizer assim, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Jesus está dizendo aos discípulos, aprendam de mim, olhem para mim, eu sou manso e humilde de coração. E a palavra manso tem a ver com gentileza, tem a ver com suavidade. Jesus, ele era gentil. Jesus, ele era uma pessoa agradável. Em situações onde ele botou as mesas de baixo para cima, levantou as mesas no templo, ele foi duro com os religiosos, pessoas que tentavam confrontá-lo, ele foi enérgico em algumas situações, mas Jesus tinha na sua natureza
essa gentileza, essa bondade, essa amabilidade. E ele diz: aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. E a palavra humilde significa não se levantar do chão. Eu gosto muito dessa expressão. Quando eu me levanto do chão, eu deixo de ser humilde. Quando eu me coloco acima de uma outra pessoa, eu deixo de ser humilde. Quando eu penso que eu sou melhor, que eu sou maior, que eu sou mais importante do que alguém, eu deixo de ser humilde. E eu me levanto. Quando eu levanto o tom de voz com uma pessoa, isso é deixar de ser humilde. Por quê? Porque eu estou na minha força, achando que eu tenho a razão, achando que eu sou a pessoa que tem a verdade, e nós deixamos de ser humilde. E o contrário da humildade de coração é a dureza de coração. E esse é um dos grandes riscos de todos nós, de todo ser humano, endurecer o coração. Quando as circunstâncias, quando as coisas que acontecem conosco, em vez de trazer quebrantamento, em vez de trazer uma dependência de Deus, o nosso coração endurece. E ele endurece por causa da soberba, ele endurece por causa do orgulho. Ele endurece porque eu quero fazer justiça com as minhas próprias mãos. Ele endurece porque eu não aceito algumas coisas que aconteceram à minha volta, eu não aceito o que fizeram comigo, e o meu coração endurece. E eu me afasto, eu me fecho. E eu não permito a transformação, eu não permito essa obra de Deus tão maravilhosa de me transformar conforme a imagem do Filho. Então, o propósito é que você se torne uma pessoa cada vez melhor. Um marido cada vez melhor, um pai cada vez melhor. Não pela nossa própria força, não porque eu sei alguma coisa, mas porque eu estou permitindo a transformação, eu estou permitindo a obra de Deus. Você consegue reconhecer na tua vida que hoje você é mais sábio do que ontem, do que anteontem? Você reconhece que você é mais maduro, que as tuas palavras são de respeito, de amor, porque você amadureceu, porque você cresceu? O segundo aspecto, eu quero destacar o processo. Então, se por um lado nós somos uma obra-prima, por outro lado, somos uma obra em andamento e há um processo acontecendo nas nossas vidas. Nós lemos o texto e o texto diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando a gente para pensar nesse texto, ele é muito utilizado em várias situações. Todas as coisas é muita coisa, não é verdade? Pensar que tudo que acontece comigo e com você, tudo que acontece comigo e em você, aponta para um caminho, aponta numa direção. Nós passamos por uma pandemia e podemos dizer que nós somos sobreviventes de uma pandemia. Você já parou para pensar nisso? Muitas vidas foram, muitas perdas durante esse período. Alguns estiveram sujeitos, alguns passaram por isso. E nós somos sobreviventes de uma pandemia. E é difícil entender qual é o propósito, como que a pandemia pode cooperar para o nosso bem. Talvez você pense em enfermidades, talvez você pense em crises, em divórcios, em violência, em abusos, em tanta coisa que acontece. Há 2 dias atrás estávamos aqui lamentando uma perda para nós. Graças a Deus o Juliano era firme com Jesus e isso nos alegra o coração saber da vida que ele vivia, de como era o coração dele. Mas para nós é difícil processar, administrar, entender o porquê disso. E a nossa mente, ela não consegue explicar, ela não consegue colocar em palavras uma situação como essa. Para mim, eu, refletindo e pensando a respeito da vida do Juliano, me traz apenas como Deus é grande, como Deus é soberano. Nós não temos a capacidade de colocar Deus numa caixa.
Nós não temos a capacidade de dizer que Deus age assim, que Deus faz assim, Ele fez isso, por aquilo. Nós não temos essa capacidade. Deus, Ele é muito maior do que a nossa mente consegue imaginar, entender. E essas coisas, elas cooperam para o nosso bem. Então saiba que o que acontece com você faz parte de um processo. E nós precisamos aceitar os processos na nossa vida. As coisas não acontecem do dia para a noite. Nós não aprendemos tudo de um dia para o outro. O aprendizado, ele não leva 1 ano, ele não leva 10 anos, ele leva toda uma vida. Constantemente nós estamos aprendendo pela experiência, pelo estudo. Quando nós vamos um pouco adiante, em Romanos capítulo 12, versículo 2, o texto diz, Paulo escreve que nós devemos transformar a nós mesmos pela renovação da mente. Ou seja, a transformação acontece na medida em que nós aprendemos, na medida em que nós renovamos a nossa mente. Interessante porque a neurociência hoje, ela está descobrindo, ou ela já descobriu, e ela está comprovando esse processo de mudança que acontece na nossa mente. A mente, ela muda o nosso cérebro, a neurociência está confirmando isso, ou seja, a tua forma de pensar, ela muda o teu cérebro. O teu cérebro, ele é transformado pela sua mente, pelos seus pensamentos. E é cada vez mais claro que uma mudança de mentalidade, ela pode demorar dias, meses ou até anos, dependendo da mentalidade. Se você tem uma forma de pensar que está errada, e se essa forma de pensar está muito enraizada em você, vai demorar bastante tempo para que haja uma mudança de mentalidade. Então é um processo acontecendo. E é tão importante nós, dia após dia, continuarmos lendo, estudando, meditando, aprendendo. E é para o resto da vida. Pela experiência, pela vivência, pelo estudo, pela meditação, há um processo acontecendo. E processos, muitas vezes, eles levam tempo. Então, o que é importante? É importante nós aceitarmos os processos. Então, aceite o que está acontecendo na sua vida. Mas não aceite para você ficar acomodado. Não é aceitar para dizer, não, é assim mesmo, sempre foi assim, é assim que vai ser para o resto da vida. Não, não é assim. Aceite no sentido de que, ok, isso está acontecendo comigo. Estou passando por essa fase, estou passando por esse momento. Senhor, o que o Senhor está me ensinando? O que o Senhor está falando comigo? Qual é a tua palavra, o que o Senhor está me mostrando por essa experiência, por essa vivência, nesse tempo da minha vida? E se você abrir o teu coração para isso, com certeza o Senhor isso tudo vai apontar para o propósito, que é ser conforme a imagem do Filho. E o terceiro aspecto que eu quero destacar é a sinergia. A palavra sinergia, ela significa ação conjunta, trabalho em conjunto. E a ideia de sinergia é que o trabalho de 2 pessoas vai dar um resultado maior do que se alguém trabalhasse sozinho. E nós podemos pensar no exemplo da cooperativa. A cooperativa, e a palavra que é cooperar, a palavra cooperativa significa sinergia. Cooperar, nesse texto original de Romanos 8, 28, fala de sinergia. E isso é poderoso, isso é importantíssimo. Numa cooperativa, existem os cooperados e o trabalho que eles fazem em conjunto gera um resultado muito maior do que se cada produtor, do que se cada cooperado trabalhasse individualmente. Isso é sinergia. E o texto está falando que todas as coisas cooperam, em todas as coisas existe uma sinergia para o bem daqueles que amam a Deus. E a nossa sinergia
ela está no Senhor Jesus. Talvez você já viu aquela expressão, 1 mais 1 é maior do que 2. 1 mais 1 é maior do que 2. Em que casos isso acontece? Numa sinergia, 1 mais 1 é maior do que 2. E se nós pensarmos que nós estamos conectados a Cristo, nós estamos conectados à fonte das fontes, nós estamos conectados a Deus pelo seu Espírito, então essa relação ela é uma sinergia, onde eu com o Senhor comigo, é mais do que 2, é maior do que 2. Por isso que no versículo 37 ele diz que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos chamou. Ou seja, mais do que vencedores é uma vitória inigualável. No futebol seria uma goleada. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos chamou. Então existe uma sinergia na nossa relação com o Senhor. E o Senhor faz com que comigo e com você, de fato, cooperem para o seu crescimento, para a sua edificação, para a sua transformação. Então existe um propósito, que é ser conforme a imagem do Filho. Existe um processo acontecendo. Existe uma vivência, existe uma experiência acontecendo. E nesse processo há uma sinergia. Ou seja, o Senhor na sua vida, você com o Senhor, é maior do que 2. Você é mais do que vencedor. Então é importante nós entendermos isso e aprendermos a desfrutar dessa relação com o Senhor. E crer de fato que nós somos a maioria. Quando a gente lê a continuidade do texto ali no versículo 31, ele mostra essa sinergia. Por exemplo, ele diz, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, se Deus está com você, você é maioria. Se Deus é por você, quem nesse mundo, quem nessa terra poderá contra você? A nossa é a relação mais poderosa da humanidade. Não existe relação mais poderosa do que um homem e uma mulher na sua relação com Deus por meio da fé. Isso é poderoso. Ali você tem tudo o que você precisa. Ali você encontra a verdadeira satisfação. Deus usa pessoas? Usa pessoas. Deus usa a sua vida para me edificar, para construir a minha vida? Sim. Nós somos abençoados mutuamente, nós somos abençoados no casamento, nós somos abençoados na família, nós somos abençoados na igreja, na comunidade. Isso tudo é real, isso tudo é verdadeiro. Mas a fonte de tudo isso é o Senhor Jesus. Então, na minha relação com Ele, eu encontro amor, eu experimento paz, eu experimento alegria, eu experimento bondade, eu experimento fidelidade, eu experimento a mansidão, o domínio próprio na minha relação com o Senhor. E isso se estende nas minhas relações, isso se estende ao próximo. Então existe uma sinergia, lembre dessa palavra, da sua sinergia com o Senhor. Se Deus é por você, se Deus está com você, quem será contra você? Depois, mais para frente, no versículo 35, ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? E aí ele fala de tribulação. E olha que interessante, quem pode romper essa sinergia? Quem pode afastar você dessa relação com o Senhor? Quem pode desconectar você de Deus? Vai ser tribulação, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Depois no versículo 38, porque estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Absolutamente nada
pode desconectar você dessa relação. Então, queridos, independente do que está acontecendo ou do que vem a acontecer com você, deixa Deus agir. Abra o teu coração, aceite o processo, aceite o que o Senhor está dizendo. Diga: Deus, obrigado por esse momento, não entendo, não faço a mínima ideia do que o Senhor quer comigo, está difícil, e tem horas que a gente precisa dizer: Deus, eu não aguento mais, está difícil, está complicado demais, não consigo sair dessa situação, não consigo resolver isso, e você pode dizer isso ao Senhor. Mas não feche o teu coração, deixa Ele operar, deixa Ele agir. Em algum momento você vai ter respostas, em algum momento vai ter uma mudança, vai acontecer algo, e as coisas irão mudar. Talvez mude apenas algo na sua mente, e você entenda o propósito de Deus, você entenda o processo de Deus na sua vida. Você está conectado à maior força do universo, que é o Senhor Jesus. Então, desfrute disso, usufrua disso, coloque-se diante do Senhor dia após dia e diga: Deus, opera em mim poderosamente, me dá sabedoria, me dá direção, me dá forças, me dá inteligência, transforma a minha vida. Eu quero ser como Jesus, eu quero agir e reagir como Jesus. Talvez demore uns anos, uns 90, 95 anos. Mas eu quero estar nesse processo, conhecendo e permitindo a obra dele na minha vida. Amém? Fecha os teus olhos. Pai querido, obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Pai, pela tua presença em nós. Pelo teu Espírito, Pai, que opera de uma forma tão palpável, tão real nas nossas vidas. Eu creio, Pai, que o Senhor está presente aqui nesse lugar. O Senhor habita no nosso espírito, no coração de todos aqueles que creem no Senhor. E eu oro, Pai, para que cada um aqui experimente a tua presença. Experimente o teu toque, experimente o teu Espírito agindo na sua mente e no seu coração. Pai, eu creio que ali onde o Senhor está, não há nada que não possa acontecer. O Senhor é poderoso, Pai, para mudar a realidade de cada homem, cada mulher, cada família aqui, Pai. Eu oro, Pai, para que o Senhor derrame mais do teu Espírito, mais da tua presença sobre todos aqui, Pai. Talvez alguns estejam aflitos no coração. Talvez alguns, Pai, estejam desesperados no coração, Pai. Eu oro, Pai, pela tua presença. Eu oro, Pai, pelo teu Espírito trazendo o consolo. Trazendo essa paz que sobrepassa o entendimento, essa paz que só o Senhor pode dar. Pai, talvez alguns estejam sem esperança no coração, desanimados, desencorajados, Pai, pelas lutas, pelas perdas, pelo que tem acontecido, Pai. A tua palavra diz que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Eu oro, Pai, por esse poder do alto, esse poder do Senhor, Pai, fortalecendo corações, fortalecendo homens e mulheres aqui, Pai. Famílias, Pai, sendo fortalecidas pelo Senhor. Espírito Santo, enche esse coração, enche essa vida, enche essa família com a tua presença, Pai. Que tenham experiências, Pai, inexplicáveis do teu cuidado, do teu amor. Eu oro, Pai, por aqueles que estão enfermos, que o Senhor traga cura sobre eles, Pai. Traga cura sobrenatural, Pai, sobre os que estão enfermos, os que estão com dores, os que padecem, Pai. Restaura, cura, Pai, homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens, adultos, Pai, todas as pessoas, aqueles que estão enfermos, Pai. Eu oro pelo teu toque de cura sobrenatural, Pai. Nós lembramos, Pai, da Ana Mara, que tem passado por momentos difíceis.
mas ela tem sido tão forte no Senhor, Pai. E nós oramos pela vida dela, Pai, oramos pela Tua intervenção no físico dela, Pai. Oramos pela cura, pelo milagre do Senhor na vida dela. Obrigado, Pai, pelo pastor Udo Val, como o Senhor tem sustentado ele, Pai, fortalecido ele, Deus. Continua a Tua obra, Pai, ele é fiel ao Senhor. Ele é fiel, ele é ministro do Senhor, Pai. Fortalece ele também, Pai, para que continue pregando, aconselhando, ensinando, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua obra. Obrigado pelo Teu propósito, Pai, de nos tornar conformes à imagem do Teu Filho, Pai. Que honra, que privilégio, Pai, sermos transformados na imagem do Teu Filho, Pai. Isso é maravilhoso, Pai, isso é maravilhoso. Obrigado, Pai, pelo processo que acontece. O Senhor nos ensina diariamente, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado por nos ensinar. Obrigado, Pai, pela Tua paciência conosco, Pai. Às vezes passam anos e anos, Pai, e continuamos sendo teimosos, coração cheio de orgulho, não aceitamos algumas coisas, Pai, e o Senhor é paciente, o Senhor é fiel. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Quebranta os nossos corações, Deus. Nos leva ao arrependimento, nos leva a mudanças verdadeiras, significativas, Pai. Nos perdoa, Pai, pela dureza de coração. Obrigado, Pai, pela sinergia. Obrigado, Pai, que juntos com o Senhor, nessa unidade com o Senhor, somos mais do que vencedores. Obrigado, Pai, nós Te amamos, nós Te adoramos, Te bendizemos, Pai. Eu oro abençoando a vida de cada um dos meus irmãos aqui, Pai, para a honra e glória do Teu nome.